pessoal, todo mundo bem? Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco a respeito sobre o vírus que ainda assola o mundo inteiro, que é o coronavírus, ou Covid-19. Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que saber o que é a Covid-19. Que tipo de vírus é esse, o que ele causa, o que ele impacta na sociedade, certo? Então vamos à leitura. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies, diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Então a gente tinha, como conhecimento dois tipos de vírus, o MERS-CoV e o SARS-CoV, que acometia somente o quê? Animais, como as espécies citadas, camelos, gatos, gados e até os morcegos. Eles possuíam esse tipo de vírus e eles não transmitiam, não havia essa transmissão de espécies animais para os seres humanos. Isso não existia. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus. Tá? Surgiu um vírus novo. Tá? Houve uma mutação, surgiu um vírus que ele foi chamado de SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, tá? Sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa a pessoa. Então, esse vírus ele foi identificado na China. A partir dele, gerou o que eles nomearam, na verdade, de Covid-19, tá? Que é o nome para o coronavírus. Sendo em seguida, depois de ter sido descoberto, depois de ter sido identificado, o que começou a acontecer? A transmissão de pessoa para pessoa. Tá? Ele foi disseminado, ele foi propagado de pessoa para pessoa na sociedade local, lá da China. Tá? A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, e que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Então, nós temos pessoas que vão ter quadros gravíssimos, que serão levadas a hospitais, que serão entubadas, pessoas que não resistirão, e nós temos aquelas pessoas que serão denominadas assintomáticas. Como assim assintomáticas? São aquelas pessoas que não possuem nenhum dos sintomas, porém elas estão infectadas, elas transmitem a doença, mas elas não possuem os sintomas, tá? Como vocês vão ver que aí mais abaixo nos dados, a maior parte da nossa população ela é assintomática. Muita gente possui o vírus, mas muita gente também não sabe. Ou seja, tem muita gente assintomática realizando esse tipo de transmissão de pessoa para pessoa. Por isso que os dados não param de crescer, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, ou seja, grande parte da população, cerca de 80% da população dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos. Ou seja, de todos esses dados, 80% são de pessoas assintomáticas, pessoas que não tinham sintomas, pessoas que não têm, não apresentam, mas realizam a transmissão, elas infectam outras pessoas. 80% são assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, possuem poucos sintomas. Por exemplo, uma pessoa tem a febre e tem dor de garganta. Ela é considerada oligossintomático, ou seja, porque ela é uma pessoa que produz
sintomas em pouca quantidade. Ela tem poucos sintomas. Tá? Então, assintomático não tem sintoma. Oligossintomático possui alguns, poucos sintomas, não possuem todos. E aproximadamente 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Então, a gente tem 80% sendo considerados assintomáticos ou oligossintomáticos, e nós temos o que? 20% de pacientes que necessitam de hospital, de tratamentos hospitalares, tá? Por dificuldades respiratórias e outros inúmeros fatores, tá? E 5% desses 20% que necessitam de cuidados médicos, 5% deles necessitam de suporte ventilatório. São aquelas pessoas que precisam ficar entubadas, tá? Então vamos continuando. Após sabermos o que é esse tipo de vírus, né, onde ele veio surgir, do que ele trata, a gente vai ver quais são os sintomas, tá? Então, os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, denominada SG, síndrome gripal. Presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, até uma pneumonia severa. Tá? Então, esses sintomas são considerados sintomas de síndrome gripal. Às vezes a gente, quando fica gripado, quando a gente fica resfriado, a gente tem alguns desses sintomas. Às vezes a gente pode ficar com todos, às vezes a gente fica, eu tô tossindo, tô com dor de garganta, tô tossindo, tô com febre. Acontece. Esses são denominados sintomas de síndrome gripal, ok? E quais são os sintomas mais comuns da Covid-19? Tá? Então, para vocês verem que os sintomas da Covid-19 e os sintomas gripais que nós temos, de gripe e resfriado, são sintomas que se encaixam, que eles se assemelham, certo? São sintomas completamente parecidos. Porém, nós temos os mais comuns, tá? Que merecem um destaque, que são esses. Vamos lá. A gente tem ali tosse, febre, coriza, que é quando o nariz fica escorrendo, dor de garganta, dificuldade para respirar, a pessoa fica sem ar, não consegue respirar. Perda do olfato, a pessoa não consegue sentir o cheiro de nada. A pessoa não consegue identificar um cheiro. A pessoa às vezes pode estar com o perfume mais forte que for, não consegue sentir o cheiro. Pode ser a comida mais cheirosa que for, a pessoa não consegue sentir o cheiro. Então a pessoa não tem o olfato, tá? Alteração do paladar, a pessoa também não tem o quê? Ela não consegue sentir o gosto das coisas. A pessoa pode comer aquela coisa que ela mais gostava, que ela mais gosta, mas ela não consegue sentir o gosto. Então eu tenho alteração no olfato, que é chamado de anosmia, e alteração no paladar, que é chamado de ageusia. Além disso, tem os distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, diminuição do apetite, dispneia, que é a falta de ar. Então, esses são os sintomas mais comuns que a gente costuma ver ser noticiado aí todos os dias nos jornais, né? Qualquer pesquisa que vocês forem ler, vocês vão ver que os sintomas são esses, tá? Além daqueles que eu mencionei, da síndrome gripal, tá? Que a gente viu lá, que é a sensação febril, febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, pneumonia severa, tá? Esses são os sintomas. Porém, os mais comuns são esses que eu listei aqui abaixo para vocês.
tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade respiratória, perda de olfato, alteração de paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e dispneia, que é a nossa falta de ar. Agora, como é transmitido? Como é feita essa transmissão? A transmissão ela ocorre de uma pessoa doente para outra, por contato próximo, por meio de coisas simples que a gente costuma fazer no dia a dia. Por isso que é importante que você tenha uma distância de outras pessoas, as quais principalmente você não conhece, né? Além das pessoas que você já conhece, que é necessário nesse momento que você tenha um distanciamento social com as pessoas que você não conhece principalmente, porque as pessoas podem ser uma daquelas que eu citei lá no início, que são pessoas assintomáticas que não sabem que possuem o vírus e transmitem para outras, tá? E você às vezes tem um contato com aquela pessoa direto e acaba sendo infectado também. Então vamos ver como que ocorre essa transmissão. Então a transmissão ela ocorre de uma pessoa doente para outra por meio de toque ou aperto de mão contaminados. A pessoa está contaminada e não sabe, tossiu, espirrou, colocou a mão, foi lá, apertou sua mão, pronto. E você pegou a sua mão e automaticamente, às vezes, levou o rosto, levou os olhos, foi contaminado. Então ocorre aí a transmissão de uma pessoa que estava doente para você que não estava, que você estava saudável. Tá? Então ocorre por meio de toque, do aperto de mão, gotículas de saliva, que às vezes a gente falando, a gente emite umas gotículas, dependendo da proximidade, essas gotículas elas nos atingem e atingem o outro, então há transmissão, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador. Então, objetos que às vezes a gente no dia a dia costuma a compartilhar. Exemplo, vocês na escola. O colega está sem borracha, pede o quê? A borracha emprestada. Então você vai lá e empresta. Aí o outro vai, pegou o seu material. Então, ele está em contato também ali com o seu objeto pessoal. Então, pode ocorrer ali a transmissão. Com os nossos celulares, às vezes a gente está com o celular, vai e empresta para o outro pega, não sabe onde que o outro encostou, enfim. Então, com objetos pessoais que a gente utiliza no dia a dia, também pode ocorrer essa transmissão, tá? Diagnóstico. Vamos lá. O diagnóstico da Covid-19 pode ser realizado a partir de critérios como: o diagnóstico clínico é realizado pelo médico atendente, ou seja, o médico que vai te avaliar, ele vai te atender e vai te dizer se você tem a probabilidade, se você tem a possibilidade de ter adquirido ou não aquela doença a partir do que? Dos seguintes sinais, dos sintomas que você pode apresentar ou não, tá? Quais são eles? Febre, se você tiver com febre, né, essa febre, se ela estiver no momento exato do exame clínico, então esse paciente ele pode sim estar infectado. Então ele vai ser submetido a outros tipos de exames. Sintomas do trato respiratório, como exemplo, tosse, dispneia, que é a falta de ar, coriza e dor de garganta. Outros sintomas, incluindo mialgias, são dores, distúrbios gastrointestinais, que são aquelas diarreias, vômitos, náuseas, perda ou diminuição do olfato, que a gente viu que é a anosmia, quando você não consegue mais sentir o cheiro das coisas, ou a perda ou diminuição do paladar, quando você não consegue, ou quando é reduzido o gosto pelas coisas, pelos alimentos, certo? Em crianças, vamos lá.
Então nós temos ali em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também a obstrução nasal, a desidratação e a falta de apetite. Então, a obstrução nasal, nariz entupido, a desidratação e a falta de apetite, na ausência de outro diagnóstico específico. Então, se a criança não tiver nenhum dos outros tipos de sintomas que nós vimos anteriormente e apresentar um desses, falta de apetite, obstrução nasal e desidratação, ela será considerada uma criança que está com esse tipo de vírus, tá? Isso no diagnóstico feito pelo médico antes de fazer o exame, tá? O diagnóstico clínico da doença também deve ser considerado em pacientes com doença do grave trato respiratório inferior, sem causa clara, como é o caso de pacientes que se apresentem em síndrome respiratória aguda grave. Nesta síndrome, o indivíduo apresenta-se em franca dispneia, desconforto respiratório, dificuldade para respirar, com saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto, que é a cianose ou queixa da pressão persistente no tórax. Então, o que ele quis dizer? Se a pessoa tiver com saturação de oxigênio no nosso corpo inferior a 95%, significa que essa pessoa está com uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Esse indivíduo, ele está em franca dispneia, ele está com falta de ar, ele apresenta um desconforto respiratório, tá? Além disso, ele pode estar com uma coloração um pouco azulada nos lábios ou no rosto. Por quê? Porque a gente precisa do ar para respirar, até mesmo para os nossos órgãos funcionar. Se há algo fazendo essa obstrução, esse impedimento do ar, alguma coisa vai acontecer. A gente vai começar a tossir, que às vezes acontece até quando a gente está falando muito rápido. Tal, a gente às vezes tosse porque falta ar, enfim. Então vamos. Em crianças, a síndrome respiratória aguda apresenta-se com os sinais e sintomas anteriores, devendo ser observados sinais característicos de esforço respiratório, tais como batimentos de asa de nariz, que são essas partes nossas aqui, tiragem intercostal e, por fim, alteração na coloração das extremidades que ficam azuladas, que é a boca, o rosto, quando fica azulado, ou, como o pessoal fala, né, tá com a boca roxa. Por quê? Tá com dificuldade de respirar. Alguma coisa tá errada, certo? Então, vamos lá. Como se proteger? Então, as recomendações de prevenção à Covid-19 são as seguintes. Vamos lá. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão, ou então higienize com álcool 70%, álcool em gel. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público, ambiente de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc. Quando utilizar estruturas de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. Então, quando nós estivermos em casa, água e sabão, lavar a mão até a altura do punho. Quando a gente estiver em ambientes públicos, ônibus, mercado, usou álcool, tá? Ali não tem como a gente ficar lavando a mão dentro do mercado. Então, o que a gente vai fazer? Usar álcool em gel. Use o seu, leve o seu, sua garrafinha. Tem uns que vendem agora pequenos, você pode comprar aquele. Ah, acabou. Posso encher em casa, tá? E levar, carregar sempre o seu, tá? Em ambientes abertos, públicos, caso seja necessário que vocês saiam.
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com um lenço ou com a parte interna do cotovelo. Então, se eu for tossir, usei, parte interna do cotovelo. Se eu for espirrar, a mesma coisa. Eu não vou espirrar assim ou na mão. Não, é na parte aqui interna do cotovelo. Tá? Por quê? Porque essa é uma parte que a gente pouco toca. Então, caso seja necessário, o que você vai fazer? Vai tossir assim. Porque você não fica tocando o seu cotovelo o tempo todo. Certo? Não tocar olhos, nariz e boca, ou até mesmo a nossa máscara de proteção, com as mãos não higienizadas. Não adianta nada eu estar de máscara, e toda hora ficar colocando a mão na máscara, passar a mão no olho. Não dá, tá? Eu só posso fazer isso aqui se a minha mão estiver limpa, higienizada, que é o caso de estar agora, tá? Ela está higienizada, ela está limpa. Lavei as mãos, eu estou tocando no meu celular, mas o meu celular também foi limpo, foi higienizado. Ok? Vou tirar aqui porque para falar no vídeo fica ruim. Então a gente não pode tocar nariz, boca ou até mesmo a máscara com as mãos sujas, não higienizadas. Ok? Se tocar olhos, nariz ou boca ou a máscara, higieniza a mão. Poxa, eu vou precisar coçar meu olho. Vou ali rápido, pego o álcool, passo o álcool na mão, aí tudo bem. Ok? Mas é melhor evitar. Beleza? Mantenha a distância mínima de 1 metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Ah, não tem como, ninguém vai ver o meu sorriso no rosto. Gente, as nossas expressões faciais, elas mostram quando a gente está feliz, quando a gente está triste. Então, o restante do rosto, ele também, tecnicamente, ele fala. Não preciso estar sorrindo para você ver que eu tô sorrindo. Não tem necessidade. Tá? Então, tem como você sorrir sem que a pessoa automaticamente esteja vendo o seu rosto. Tá? Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Não façam isso. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Então, exemplo, se você está no seu quarto, mantenha sempre seu quarto limpo, ventilado, higienizado. Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas, igrejas, praias. Evite. Ok? Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente os idosos e pessoas que são doentes crônicas, que possuem alguma doença crônica. Busque orientação pelos canais online disponibilizados pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ou atendimento nos serviços de saúde, e siga as recomendações do profissional de saúde. Tá? Então vocês vão buscar esse atendimento, caso necessário, ou então busque ajuda online. Se vocês não julgarem necessário sair de casa, porque é arriscado, né? Só vão ao médico se realmente tiver necessidade. Olha, eu não estou aguentando mais, não dá. Então eu vou pegar e vou ao médico. Fora disso, fique em casa e busque atendimento online. Beleza?
Importantíssimo, durma bem e tenha alimentação saudável. Quem dorme bem, automaticamente, é uma pessoa saudável. Dormir bem está amplamente ligado à nossa condição de saúde, certo? Então, dormir bem é um fator que super ajuda, que é super importante. E se alimentar também. Então, dormir e uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável, são coisas que devem estar plenamente ligadas. Beleza? Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes, tá? Saiu de casa, bota máscara. As máscaras podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. Então, se, exemplo, eu estou contaminado, eu estou falando aqui, e as gotículas de saliva que poderiam estar, né, saindo da minha boca, formou-se uma barreira. Olha aqui, ela não consegue sair. Então, esse é um método de prevenção, tá? É uma prevenção. Não é algo que você pode colocar na rua, meu Deus, coloquei, sou super-homem, super-herói. Não. É uma prevenção. Se eu estiver de máscara e você estiver de máscara, o risco de contágio ele é muito pequeno. Não é nada que está 100% seguro. Mas o risco de contaminação é bem inferior. Beleza? Então, galera, nós vimos o que é o vírus, onde surgiu, como se propaga, vimos os casos, sintomas e as recomendações. Depois de termos visto tudo isso que nós vimos, qual é a proposta? Vocês vão fazer uma pesquisa, tá, para me entregar agora, sobre o número de casos, tá? Número de casos do Brasil, ok? E vocês vão colocar lá, número de casos do Brasil. Só isso, só quero isso. Aí você vai colocar lá o número de quantos casos tem atualizado. Número de casos no Rio de Janeiro. Vocês vão colocar os números. Depois que vocês fizerem esse comparativo, no Brasil tem tanto, no Rio de Janeiro tem tanto. Vocês vão produzir um texto argumentativo, tá? O que é um texto argumentativo? É um texto onde você expõe suas opiniões. É aquele texto que você argumenta, você faz uma argumentação, você expõe a sua opinião, a sua tese em cima do assunto, certo? Então, vocês vão fazer um texto argumentativo, vocês vão dar a sua opinião acerca da propagação, ou seja, de como esse vírus vem aumentando, vem crescendo na sociedade. Tá? Então, o tema é a propagação do coronavírus na sociedade. Vocês vão utilizar esses números que vocês fizeram a pesquisa, vocês não vão só jogar lá números de casos. O número é esse. Ponto. Vou colocar aqui no caderno que o número é esse. Não. Vocês vão ler. Olha, tem tantos casos, vou ler como é. Então, vocês vão fazer realmente uma pesquisa no Brasil e depois no estado do Rio. Vocês vão fazer uma pesquisa geral e uma pesquisa específica. Beleza? Depois de terem feito, vocês vão partir para o tema proposto, tá? Então, quaisquer dúvidas, vocês podem me chamar para que eu esclareça um pouco mais o assunto para vocês. Beleza? Mas eu espero que tudo tenha ficado entendido, até porque esse assunto não é um assunto que vocês estão vendo e vocês estão vendo, né, ouvindo falar dele pela primeira vez, não é? Eu mesmo já falei sobre, mas é um assunto que está na atualidade, é um assunto muito importante que às vezes muitas pessoas
não dão importância. Eu vejo muita gente falar que, nossa, isso é um absurdo, isso não existe. Gente, como que isso não existe? Como que isso pode ser mentira? Se o número de casos, o número de mortes, o número de óbitos, pessoas que estão morrendo só vem crescendo. É óbvio que em alguns momentos a gente tem uma queda. Óbvio. Porque as pessoas tomam esse devido cuidado. Mas em seguida, quando as pessoas veem a queda, há o que? Um relaxamento. Ah, tá caindo, acabou. Não, não acabou. Tá? E é por isso que a gente precisa estar ainda mais atento a essas causas. Né? Porque tá acontecendo. O negócio não acabou. O vírus não foi embora, não foi exterminado. Tá? Vocês com certeza, as pessoas sempre têm alguém que conhecem, que foi infectada. Uns se salvam. Sim, tem gente que fica bem. Não precisa nem ir ao médico, né? Toma os medicamentos em casa, se cura, fica bem. Outros, não. Outros levam a óbito. Outros ficam gravíssimos no hospital. Beleza, mas se recuperam. Outros vão para o hospital e morrem. Outros nem conseguem ser internados. Tá? Então não é uma bobeira, não é uma besteira. Como eu vejo muitas pessoas dizendo que esse é um vírusinho, uma gripezinha assim. Não é. Não é. É algo sério. Tá? Que merece atenção, merece cuidados. Tá? Então, tenham atenção na hora de pesquisar. Tá? Pesquisem em fontes que sejam boas, verdadeiras. Tá? Cuidado com as fake news, que são as notícias falsas. Beleza? Então, estarei disponível para eventuais esclarecimentos de dúvidas que possam surgir enquanto vocês realizam as pesquisas. Tá bom? Então, bora lá e se cuidem, pessoal.